No que diz respeito aos componentes de um microcomputador, podem ser identificados 3 categorias de dispositivos. 1. Os que operam exclusivamente na saída de dados. 2. Os que operam exclusivamente na entrada de dados. E 3. Os que operam tanto na entrada como na saída de dados, dependendo do momento de sua utilização no processamento. Assinale a alternativa que indica um dispositivo enquadrado na categoria 1. Letra A, scanner. Letra B, pendrive. Letra C, disco rígido. Letra D, impressora laserjet. E a letra E, impressora multifuncional. Pessoal, percebe que ele pediu aquele que se enquadra exclusivamente na categoria 1. 1 dizia os que operam exclusivamente na saída de dados. Então ele quer, dentre esses apresentados na letra A, B, C, D, E, qual é considerado exclusivamente de saída, que é só saída de dados. Acompanha comigo na prática aqui então. Quando a gente pensa em periféricos de entrada, são aqueles que enviam dados para a CPU processar. A CPU é o processador do computador. Como, por exemplo, o teclado. Quando eu digito algo no teclado, eu estou enviando dados, informações e instruções para a CPU processar. Por isso que o teclado é periférico de entrada. Eu tenho aqui a webcam, também periférico de entrada, porque envia os dados da minha imagem para a CPU processar. O mouse, que envia dados do que eu cliquei, da movimentação na superfície para a CPU processar. O scanner, que envia dados daquela imagem ou daquele documento que ele digitalizou para a CPU processar. O microfone, quando eu uso, também está enviando dados e informações para a CPU processar. Então todos esses são periféricos exclusivamente de entrada de dados. Existem também os chamados periféricos de saída de dados, e aí os mais tradicionais são o monitor do computador. O vídeo é um periférico de saída, porque se exibe as imagens na tela é porque elas já foram processadas. Então os periféricos de saída são aqueles que recebem os dados que a CPU já processou. Uma impressora, por exemplo, é um periférico de saída. Aqui eu tenho uma impressora laserjet, quer dizer, uma impressora a laser, que é um periférico de saída, porque se imprime é porque já foi processado. Aqui eu tenho um plotter, que é uma impressora de grande porte, também um periférico de saída, porque imprime, se imprime já foi processado. Eu tenho aqui caixa de som, o alto-falante, periférico de saída, porque se está saindo o som é porque já foi processado, e por aí vai. Mas existem também aqueles periféricos que são de entrada e saída simultaneamente. Exemplo, se eu tiver um monitor touchscreen, mas aí a prova teria que dizer que é touchscreen, porque só monitor é periférico só de saída. Mas se a prova indicar monitor toque na tela, ou monitor touchscreen, aí é periférico de entrada e saída simultaneamente, porque aí quando eu toco na tela, ele envia dados para a CPU processar. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra as imagens na tela, então ele também está recebendo dados que a CPU processou. Então, o monitor touchscreen é periférico de entrada e saída. Outro exemplo, as chamadas impressoras multifuncionais. Uma impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente, pelo simples fato que recebe dados que a CPU já processou para imprimir, mas também na impressora multifuncional tem scanner, e scanner é periférico de entrada porque envia dados daquela imagem, daquele documento para a CPU processar. Então uma impressora multifuncional que é dotada além de impressora também de scanner é considerada periférico de entrada e saída. Se a prova indicar só a impressora, por exemplo, impressora laserjet é só periférico de saída. Impressora multifuncional, periférico de entrada e saída. Então vamos lá para a questão, agora a gente já tem condição de responder. Percebe que ele pediu enquadrado na categoria 1, então tem que dar a resposta que é exclusivamente de saída. Scanner, scanner é de entrada, tá errado. Pendrive, pendrive é de entrada e saída, porque eu posso gravar dados no pendrive e ler dados do pendrive, portanto pendrive de entrada e saída. Disco rígido de entrada e saída também, eu posso gravar dados no disco rígido e ler dados armazenados no disco rígido. Impressora laserjet, opa, impressora laserjet aí sim é só de saída, e ele pediu exatamente item 1, os que operam exclusivamente na saída de dados. Impressora laserjet é uma impressora laser, que é só periférico de saída. Agora, por que não a letra E? Porque impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. A impressora multifuncional é aquela que, além de ter a impressora, que é periférico de saída, tem o scanner, que é periférico de entrada. Por isso não podia responder a letra E, porque ele pediu só de saída, e o único aqui da letra A, B, C, D que é só de saída é o da letra D de Dinamarca, impressora laserjet. Certo, pessoal?